Fabiola estava sentada em um dos bancos de madeira do orfanato, observando as paredes revestidas de um tom de verde claro que lembrava as primeiras folhas da primavera. Ela havia chegado ali com um propósito específico: adotar Larissa, uma jovem de 17 anos, prestes a completar 18. Eram 6 meses de visitas, reuniões com assistentes sociais e uma infinidade de papéis que precisavam ser assinados, mas nada disso a desanimara. Naquele dia, em particular, o sol se infiltrava pelas janelas e a atmosfera do local parecia mais acolhedora que o normal. A ansiedade era palpável no ar, pois tanto Fabiola quanto Larissa aguardavam o momento derradeiro em que, enfim, poderiam chamar uma a outra de família. Mesmo à distância, Fabiola conseguia ver os olhos de Larissa brilhando de expectativa. A jovem, que já estava há anos no orfanato, jamais esperara que alguém fosse adotá-la tão perto de atingir a maioridade. Para muitos, a adoção nessa idade parecia improvável, mas Fabiola considerava que ainda havia muito a oferecer e a receber. Com um sorriso sereno, ela relembrou os conselhos que ouvira de amigos e familiares, todos apoiando sua decisão de aumentar a família. E assim, naquele banco de madeira, tudo começava a se concretizar. Os passos de Larissa ecoavam pelo corredor enquanto ela se aproximava de Fabiola, tímida e ao mesmo tempo transbordando de emoção. Ela trazia consigo uma pequena mala, testemunha dos anos passados naquele lugar que, embora a tivesse abrigado, já não era um lar. Ao chegar perto, parou por um segundo, respirou fundo e olhou para Fabiola com um misto de gratidão e esperança. A mulher, por sua vez, abriu os braços num gesto acolhedor. Era evidente que, ao longo do processo, ambas haviam desenvolvido um vínculo sólido, nascido das conversas e visitas frequentes. Fabiola admirava em Larissa a maturidade e a resistência frente às dificuldades que enfrentara no orfanato. Larissa, por outro lado, encontrava em Fabiola uma figura materna que jamais tivera. Após trocarem algumas palavras rápidas, dirigiram-se até o escritório onde as formalidades finais seriam concluídas. Lá, assinaram documentos que garantiam legalmente aquele novo laço, e a diretora do orfanato, sorrindo, não deixou de expressar sua felicidade ao ver Larissa finalmente sair dali em direção a uma vida diferente. Ao terminar a papelada, um breve abraço coletivo se formou, simbolizando o adeus a uma fase antiga e o início de algo completamente novo. Com cada assinatura, o futuro tornava-se mais claro e brilhante para ambas. Quando finalmente saíram do orfanato, Larissa sentiu o vento fresco tocar seu rosto como se fosse uma recepção calorosa a essa nova fase de sua vida. Ela olhou para Fabiola, que segurava a mala pequena da filha adotiva, e sorriu de maneira agradecida. Não havia como conter a emoção que subia à garganta em forma de suspiro longo. O carro de Fabiola estava estacionado logo em frente ao portão principal, uma discreta SUV azul, que naquele momento parecia o veículo mais confortável do mundo para Larissa. Sem hesitar, as duas entraram e acomodaram os pertences. Enquanto Fabiola ajustava o retrovisor, perguntou de maneira carinhosa: "Pronta para ir para casa, minha querida?" Larissa, ainda tímida, respondeu com a voz suave: "Sim, estou muito feliz. É tudo tão novo para mim, mas acho que vou me adaptar logo." A estrada até a residência de Fabiola foi marcada por conversas sobre planos futuros, gostos pessoais e até algumas risadas acerca de histórias passadas. Fabiola, sempre cuidadosa, procurava não pressionar Larissa sobre assuntos delicados. Ao contrário, encorajava-a a falar do que quisesse, para que pudessem se conhecer melhor e criar, pouco a pouco, uma intimidade genuína. A sensação de liberdade preenchia o carro como um aroma doce e promissor. Depois de quase 1 hora de viagem, o portão alto da residência de Fabiola finalmente surgiu. Larissa ficou boquiaberta ao notar o tamanho do lugar. O jardim extenso, a fachada imponente, as janelas grandes. Embora não chegasse a ser formalmente chamada de mansão, a casa era sem dúvida enorme. Quando entraram com o carro, Larissa reparou na suavidade do gramado e nas flores coloridas que delineavam o caminho até a porta principal. Ao estacionar, Fabiola saiu primeiro para abrir a porta para Larissa,
gesto que a jovem achou incrivelmente gentil. Com a mala em mãos, caminharam juntas até a entrada, onde um grande hall de teto alto e lustre vistoso as aguardava. Os olhos de Larissa quase não conseguiam abarcar todos os detalhes. A escada em espiral, os quadros pendurados nas paredes, o piso reluzente. Ela sentiu-se parte de um mundo completamente distinto de tudo o que conhecia. Fabíola, notando o fascínio da nova filha, comentou: "É grande demais para nós duas, mas agora vai ficar um pouco mais cheio de vida." Larissa riu timidamente, ainda impressionada com cada detalhe. Seguiram então por um corredor lateral até chegarem a um quarto que, segundo Fabíola, seria onde Larissa ficaria. Apesar de modesto em comparação ao restante da casa, aquele espaço irradiava aconchego. Assim que Larissa entrou no quarto, depositou a mala no chão e olhou ao redor. Tinha uma cama de solteiro, um armário embutido, uma escrivaninha simples e uma janela que, ainda que pequena, permitia a entrada de luz natural. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, o que a fez pensar no cuidado que Fabíola teve ao preparar aquele cantinho. "Espero que goste, Larissa. Se quiser decorar ou mudar algo, fique à vontade", sugeriu Fabíola, parando à porta com um sorriso leve no rosto. A jovem se aproximou dela e a abraçou, com lágrimas contidas reluzindo no olhar. "Obrigada por tudo. Você não imagina o quanto isso significa para mim", disse num sussurro emocionado. Fabíola retribuiu o abraço com ternura, acariciando os cabelos de Larissa. "Eu faço ideia, sim. E estou muito feliz que esteja aqui." Depois do momento de comoção, seguiram para conhecer o restante da casa. Larissa ficou ainda mais surpresa ao ver a espaçosa sala de estar, decorada com sofás de tom pastel e almofadas macias, bem como a cozinha moderna, repleta de utensílios que pareciam ter saído de um programa de culinária. Em cada cômodo, havia um toque pessoal de Fabíola, seja numa planta, num quadro ou numa peça de cerâmica artesanal. Ao final do tour pela casa, Fabíola conduziu Larissa até um quarto cuja porta estava apenas entreaberta. "Quero que conheça alguém muito especial", anunciou. Dentro do aposento, havia uma cama grande onde Marcela, filha biológica de Fabíola, repousava. A primeira coisa que Larissa notou foi a ausência de cabelos na cabeça de Marcela e a palidez de seu rosto. Ela parecia frágil, mas seus olhos esboçavam uma vivacidade cativante. "Oi, eu sou a Larissa", disse a recém-chegada, tentando soar o mais acolhedora possível. Marcela respondeu com um sorriso tímido. "Prazer, irmã. Minha mãe me contou muito sobre você." Bastou essa simples troca de palavras para que Larissa sentisse uma afinidade imediata. Observando a cena, Fabíola explicou em tom calmo que Marcela sofria de uma doença congênita que se agravava com o tempo. Era por isso que a garota não podia sair de casa, nem se expor ao sol, e tinha a imunidade bastante comprometida. "Ela não pode andar muito nem ter contato com muitas pessoas. É arriscado", acrescentou Fabíola, com uma expressão de preocupação. Larissa deu alguns passos em direção à cama e perguntou a Marcela se podia se sentar ao seu lado. Quando a jovem enferma acenou positivamente, Larissa se aproximou e, ao fazê-lo, sentiu a mão de Marcela segurar a sua com carinho. Sentadas lado a lado, as duas conversaram sobre assuntos leves, música, séries e até comidas favoritas. Marcela se animou ao saber que Larissa também gostava de filmes antigos e tinha curiosidade em aprender a tocar violão. "Eu sempre quis aprender, mas nunca pude por causa das minhas limitações", comentou Marcela com um pequeno brilho nos olhos. Larissa sorriu e respondeu: "Se você quiser, posso tentar aprender primeiro e depois ensinar a você, quem sabe." Aquele breve diálogo foi o suficiente para criar uma atmosfera de cumplicidade. Enquanto isso, Fabíola assistia a tudo em silêncio, sentindo-se grata por ter tomado a decisão de adotar Larissa. Ela sabia que Marcela precisava de companhia, de alguém próximo e amoroso para compartilhar o cotidiano. Após alguns minutos, Marcela começou a tossir levemente e Fabíola se aproximou para checar se estava tudo bem. "Estou bem, mãe, é só a tosse de sempre", minimizou a garota. Entretanto, era evidente que a doença exercia uma influência considerável em sua rotina
e limitava muitas de suas atividades. A conversa, ainda assim, prosseguiu em tom amistoso, e Larissa decidiu que, a partir daquele dia, faria o possível para alegrar a nova irmã, independentemente dos obstáculos que se apresentassem. Os dias seguintes se passaram em uma rotina de adaptação. Fabíola e Larissa levantavam cedo, tomavam café juntas e então iam visitar Marcela em seu quarto. Nos momentos em que a saúde de Marcela permitia, elas jogavam cartas ou assistiam a algum programa de TV. Às vezes, Larissa lia em voz alta trechos de livros para entreter a irmã, e outras vezes, apenas conversavam sobre sonhos e esperanças. Apesar de estar feliz com a nova vida, Larissa também sentia o peso da responsabilidade. Percebia que Fabíola dedicava grande parte do tempo a cuidar de Marcela e imaginava que a mulher poderia ficar sobrecarregada. Por isso, a cada dia, Larissa se oferecia para ajudar em algo: preparar o lanche, levar água para Marcela ou simplesmente fazer companhia. Embora Fabíola nunca exigisse nada, a jovem adotada sentia que era o mínimo que podia fazer. Você é muito prestativa, Larissa. Tenho certeza de que Marcela aprecia, dizia Fabíola, sempre que via a nova filha assumindo tarefas para aliviar o dia a dia. Entretanto, a cada gesto de Larissa, Fabíola se convencia ainda mais de que a adoção fora uma das melhores decisões de sua vida. A harmonia crescente na casa parecia quase tangível. Em uma tarde tranquila, após Larissa ter feito companhia a Marcela durante boa parte do dia, Fabíola chamou a filha adotiva para uma conversa na sala de estar. Havia certo ar de seriedade em seu rosto, embora ela tentasse mantê-lo o mais suave possível. Sente-se aqui comigo, Larissa. Quero te falar sobre algo importante, convidou, batendo levemente na almofada ao seu lado. A jovem obedeceu, notando a tensão leve no ar. Fabíola então começou a explicar que, com o passar dos dias, seria necessário que Larissa colaborasse ainda mais com os cuidados de Marcela. Não que ela estivesse impondo isso, mas a situação exigia maior atenção. Marcela precisava de remédios em horários específicos, supervisão constante para evitar quedas ou esforços desnecessários, além de apoio emocional. Eu sei que você gosta muito dela, mas quero ter certeza de que você também está bem com essa responsabilidade, acrescentou Fabíola, observando cada expressão de Larissa. Sem hesitar, a jovem respondeu: Eu me importo muito com a Marcela. Tudo o que eu puder fazer para ajudá-la, vou fazer. Não se preocupe. Aliviada, Fabíola sorriu e acariciou o braço de Larissa. Obrigada, filha. Significa muito para mim saber que posso contar com você. Os dias seguintes fizeram Larissa se envolver ainda mais na rotina de Marcela. Ela ajudava a medir a temperatura, conferia os horários de medicação e preparava pequenos lanches nutritivos. A relação entre as duas crescia de modo natural, como se sempre tivessem sido irmãs. Nos raros momentos em que Marcela se sentia melhor, riam e compartilhavam segredos adolescentes. Quando a irmã dormia, Fabíola chamava Larissa para conversar na cozinha, servindo chá ou café enquanto expressava gratidão pelo apoio. No entanto, com o passar das semanas, Fabíola passou a pedir que Larissa assumisse mais responsabilidades nos cuidados de Marcela, desde ajudá-la nos exercícios de respiração até acompanhá-la em noites de insônia. A cada solicitação, Larissa aceitava sem questionar, sentindo que fazia algo significativo pela família que tanto desejara. Apesar do cansaço, ela sentia que finalmente tinha encontrado um lar de verdade. Larissa notou que, com o passar das semanas, a convivência com Fabíola foi mudando de forma sutil, quase imperceptível para quem observasse de fora, mas bastante clara para ela, que agora fazia parte daquela casa. A princípio, Fabíola se mostrara solícita, gentil e preocupada em integrar a filha adotiva ao cotidiano familiar. Contudo, pouco a pouco, essa postura começara a rarear. A mãe adotiva já não a olhava nos olhos com a mesma doçura, nem perguntava com tanta frequência sobre suas impressões, seus sentimentos ou sobre como se sentia na nova casa. Em vez disso, tornara-se ríspida em várias ocasiões, dizendo apenas o necessário e, muitas vezes, no tom exigente de quem dá uma ordem.
Larissa, porém, guardava sua curiosidade e frustração para si. Ela havia desejado tanto aquela adoção que, mesmo diante das atitudes duras de Fabíola, continuava grata pela oportunidade de finalmente ter uma família, ainda que não se sentisse plenamente amada. O desconforto vinha sobretudo ao constatar que Fabíola só a chamava para solicitar ajuda no cuidado de Marcela. Era um pedido quase diário. Larissa, vá dar o remédio para sua irmã. Larissa, veja se Marcela precisa de alguma coisa. Larissa, você já checou a temperatura dela hoje? Por mais que gostasse de ficar ao lado de Marcela, que apesar de todos os problemas de saúde, demonstrava um genuíno carinho por Larissa, a jovem adotada passou a se sentir sobrecarregada. Sempre que o pensamento de ser usada como uma espécie de cuidadora profissional atravessava a mente de Larissa, ela tentava afastá-lo, recordando o quanto ficara feliz ao ser adotada. Afinal, não era qualquer família que optava por adotar uma adolescente de 17 anos, prestes a fazer 18. Para ela, aquele ato de generosidade significava muito, pois lhe dera uma nova chance de ter um lar. Ainda assim, não conseguia negar que o comportamento de Fabíola a fazia se sentir mais uma empregada do que uma filha. E, mesmo percebendo isso, Larissa guardava todo o incômodo para si, pois não queria criar atritos nem magoar Marcela, que não tinha culpa alguma na história. Com o passar do tempo, a situação foi se tornando mais evidente. Fabíola deixou de pedir ajuda a Larissa apenas para cuidar de Marcela e passou também a exigir que a jovem limpasse a casa, fizesse a comida e ajudasse com as tarefas mais pesadas que outrora eram terceirizadas ou divididas entre funcionários ocasionais. Como Marcela não tinha condições físicas de colaborar, a maior parte das obrigações domésticas caiu sobre Larissa. Larissa, você pode limpar a sala hoje? Perguntou Fabíola em um certo dia, enquanto passava pelo corredor apressada. E não esqueça de lavar a louça depois do almoço, por favor. Tudo bem, respondeu Larissa, com um sorriso apagado, pois já estava exausta da rotina. Ela percebeu naquele instante que Fabíola nem sequer parou para ouvi-la adequadamente. A mãe adotiva simplesmente deu a ordem e foi embora, como se aquela obrigação fosse inquestionável. Apesar de se sentir cada vez menos em casa, Larissa tentava convencer a si mesma de que estava agindo bem, de que, de algum modo, era seu dever retribuir a gentileza de ter sido acolhida. De toda forma, as cenas em que ela se via esfregando o chão, cozinhando para todos ou organizando a casa de cima a baixo, enquanto Fabíola mantinha conversas longas ao telefone, ou simplesmente se recolhia em seu quarto, começaram a lhe causar uma profunda angústia. Certa vez Larissa chegou a se pegar questionando se Fabíola a adotara apenas para que ela pudesse cuidar de Marcela e dos afazeres domésticos. Afinal, por que escolheria uma adolescente quase maior de idade se não fosse para contar com sua ajuda imediata? Esse pensamento soava duro e até injusto para Larissa, mas começou a martelar em sua cabeça com cada vez mais frequência. Mesmo assim, ela não compartilhava essas preocupações com ninguém. Por um lado, não queria que Marcela se sentisse culpada por gostar de ter Larissa por perto. Por outro, sentia receio da reação de Fabíola, que já se mostrava pouco acolhedora na rotina diária. As coisas se agravaram quando Larissa ficou gripada. Era um daqueles dias em que o corpo parece pesar o dobro do normal. A cabeça latejava e a garganta estava irritada. Levantar da cama pela manhã já fora um desafio enorme. Ainda assim, ela tentou se manter firme para ajudar no que fosse necessário. Mas, durante o café, Fabíola apareceu na cozinha distribuindo instruções. Larissa, você precisa passar pano nas janelas e no chão hoje. A casa está empoeirada. Larissa olhou para a mãe adotiva, sentindo um calafrio que não era apenas febre, mas também medo de contrariá-la. Tentou se explicar. Eu estou me sentindo muito mal hoje, Fabíola. Peguei uma gripe forte. Será que posso deixar para amanhã? Fabíola a fuzilou com um olhar impaciente e respondeu com a voz carregada de aspereza. Não comece a arrumar desculpas, Larissa. Você mora aqui, se alimenta aqui e usa tudo o que temos. O mínimo que pode fazer é manter a casa limpa.
A jovem baixou a cabeça, tentando conter as lágrimas que teimavam em surgir. Nunca esperara ouvir palavras tão duras, ainda mais em um dia em que estava doente. Por mais que o corpo doesse, ela não quis prolongar o embate, temendo as consequências. "Tudo bem, eu vou limpar", murmurou, engolindo o choro. Durante a limpeza, Larissa suava frio, sentia tonturas e precisava parar a cada 10 minutos para assoar o nariz ou conter uma leve vertigem. Nenhuma destas fragilidades, no entanto, comoveu Fabiola, que se manteve distante durante todo o período, como se sequer se importasse com o estado de saúde da filha adotiva. Quando terminou, Larissa se recolheu a seu quarto, exausta e desalentada, perguntando-se como suportaria viver daquela forma por muito mais tempo. Meses se passaram nessa rotina desgastante. Cada dia era mais pesado que o anterior, pois Larissa precisava dar conta das tarefas domésticas, auxiliar Marcela em suas necessidades e ainda lidar com o comportamento frio de Fabiola, que parecia ter perdido toda a delicadeza. Em contrapartida, Marcela demonstrava verdadeira gratidão por tudo que Larissa fazia. A jovem enferma reconhecia que sem a ajuda da irmã adotiva, sua vida seria ainda mais limitada e triste. "Larissa, obrigada por me trazer o remédio. Você é muito gentil", dizia Marcela em uma tarde, estendendo a mão pálida para segurar a de Larissa. "Não precisa agradecer, Marcela. Gosto de cuidar de você", respondia Larissa, tentando transmitir toda a sinceridade que sentia, pois, de fato, gostava de estar próxima da irmã. Isso se consolidou como um ponto de luz na vida de Larissa. Por mais que se sentisse usada por Fabiola, encontrar Marcela era sempre uma fonte de motivação. A garota, embora tivesse 22 anos, apresentava uma mentalidade que lembrava muito mais uma adolescente no início da puberdade. Não tinha celular, não via televisão e mal conhecia o mundo lá fora. Muitas vezes, Larissa tentava contar histórias de lugares que vira brevemente quando ainda morava no orfanato ou até mesmo vídeos que assistira na escola. Mas percebia que Marcela parecia confusa ou surpreendida com a possibilidade de vida além daquelas paredes. "Você já andou de ônibus, Larissa?", perguntou Marcela uma vez, arregalando os olhos como se aquilo fosse algo quase inatingível. "Já várias vezes", Larissa respondeu sem conseguir disfarçar o espanto. "Você nunca andou?" "Não, a mamãe disse que é perigoso demais para mim." A voz de Marcela continha um certo pesar, mas também uma resignação de quem não conhecia a alternativa. Um episódio marcante para Larissa ocorreu quando flagrou Fabiola raspando a cabeça de Marcela, supostamente para evitar que o cabelo caísse sozinho. A cena foi dolorosa de ver. Marcela, sentada em uma cadeira, chorava baixinho, enquanto a mãe passava uma máquina de corte para remover qualquer fio que pudesse estar crescendo. "Mãe, por favor, deixa meu cabelo crescer só um pouquinho", suplicava Marcela, a voz tomada de tristeza. "Ele vai cair de qualquer jeito, não adianta insistir", retrucou Fabiola, sem hesitar, como se estivesse simplesmente relatando um fato inevitável. Larissa, paralisada atrás da porta, sentiu uma onda de empatia percorrer seu corpo. Ela sempre soube que Marcela tinha uma doença complicada, mas nunca vira esse lado de total vulnerabilidade. Por que será que Fabiola não deixa ao menos os fios crescerem até caírem sozinhos? Questionou-se, embora sem coragem de intervir. Depois que Fabiola se afastou deixando para trás a máquina e a toalha, Larissa entrou no quarto de Marcela, que ainda chorava baixinho. "Está doendo?", perguntou incerta se referia à dor física ou emocional. "Não muito. É mais triste do que dói de verdade", respondeu a jovem enferma, limpando uma lágrima com as costas da mão. Larissa a abraçou de leve, tentando não apertar demais. Ficaram em silêncio por um breve momento, até que Larissa perguntou: "Mas se o seu cabelo cai sempre, por que ele continua nascendo?" Marcela balançou a cabeça, confusa. "Eu não sei direito, Larissa. Não entendo bem a minha doença. Tenho isso desde os meus 8 anos, mas nunca pesquisei muito. Mamãe diz que é algo raro e que eu não posso sair de casa, nem ter contato com quase ninguém." Nos dias seguintes, Larissa começou a notar ainda mais detalhes sobre a vida de Marcela. Percebeu que a irmã
não tinha qualquer aparelho eletrônico pessoal, sem celular, sem televisão no quarto, sem computador. Tudo o que ela sabia do mundo exterior vinha de livros didáticos antigos ou da pequena biblioteca que Fabiola mantinha em casa. Ainda assim, Marcela demonstrava curiosidade pelas coisas que Larissa contava, fazia perguntas sobre como era ter amigos, sair para lugares como parques, cinemas ou até mesmo shoppings. A cada resposta, Larissa sentia uma pontada de dor ao pensar na vida tão restrita que Marcela levava. Certa ocasião, as duas conversavam no quarto onde Marcela fazia um desenho à mão livre. "Como é ir ao cinema?" perguntou, traçando uma linha com cuidado. "É legal, você senta numa cadeira grande, apagam as luzes e fica uma tela enorme na sua frente. A gente compra pipoca, refrigerante e vê o filme com várias outras pessoas." Larissa tentou explicar do modo mais entusiástico possível. Marcela sorriu, como se estivesse imaginando a cena. "Deve ser incrível. Eu nunca imaginei como é ficar perto de tanta gente sem ser um problema." Larissa notou uma tristeza subjacente nas palavras da irmã. Sabia que Marcela não podia ter contato com muitas pessoas por conta da imunidade baixa, mas começou a suspeitar também do quanto Fabiola controlava cada aspecto da vida da filha biológica. Havia ali um mistério que Larissa ainda não compreendia por completo. Em uma manhã inesperada, Fabiola chamou Larissa na sala de estar, segurando uma mala média ao lado do sofá. "Eu vou fazer uma viagem de negócios por 3 dias, anunciou sem rodeios. "E preciso que você cuide da Marcela durante esse período." "Claro, mãe, mas você vai sozinha?" questionou Larissa, olhando a mala com certa estranheza. "Vou. Não vou demorar, mas esses compromissos são importantes e não posso levar a Marcela por causa do estado dela." Larissa simplesmente concordou. Pelo menos ficaria livre por alguns dias da presença intimidadora de Fabiola. No fundo, alimentava a esperança de que, sem a mãe por perto, Marcela pudesse relaxar um pouco, talvez até fazer algo diferente dentro de casa. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que Fabiola passou pelo portão, Marcela surgiu do quarto com uma expressão de curiosidade e animação. "Ela já foi?" perguntou, espiando o corredor. "Sim, acabou de sair. Precisa de alguma coisa?" Larissa retrucou, acostumada ao papel de cuidadora. Marcela, com a voz quase trêmula de empolgação, revelou seu desejo. "Eu queria andar pela casa." Larissa franziu a testa. "Mas você anda pelos corredores quando precisa ir ao banheiro?" "Não é isso", explicou Marcela. "Eu queria mesmo caminhar até a sala, subir a escada e ver se consigo chegar ao quarto de hóspedes. Nunca tive permissão para ficar andando livremente. Mamãe sempre diz que eu não posso me esforçar muito, mas eu quero tentar." A expressão de Marcela era de excitação infantil, algo tão raro de se ver na jovem de 22 anos, que Larissa não teve coragem de negar aquele pedido. Ao mesmo tempo, sentia um frio no estômago, temendo que algo desse errado e que Fabiola descobrisse ao voltar. Ainda assim, pensou que Marcela tinha direito de testar seus limites e, para além de qualquer medo, Larissa acreditava que a irmã precisava experimentar um pouco mais de liberdade. "Tudo bem, vamos tentar, mas eu vou segurar sua mão e a gente vai com calma, passo a passo. Qualquer coisa que sentir de diferente, me avisa." Marcela concordou, sorrindo. A intensidade daquele sorriso deixou claro para Larissa o quanto esse simples ato significava. Com delicadeza, ela ajudou a irmã a sair da cama, cuidadosamente, colocando um par de chinelos macios em seus pés. O primeiro passo foi vacilante, mas Marcela mantinha o equilíbrio apoiando o braço em Larissa. Caminharam pelo corredor, que para Marcela parecia a jornada mais emocionante da vida. "Nossa, eu nunca reparei nos quadros pendurados aqui", comentou Marcela, parando em frente a uma pintura de uma paisagem de montanhas cobertas de neve. "É tão lindo!" Larissa deu um sorriso de incentivo. Continuaram até a sala, onde Marcela se maravilhou com o tamanho do sofá e a vista da porta de entrada que dava para o jardim. Para Larissa, tudo aquilo era cotidiano, mas para Marcela era como conhecer um mundo novo. Cada detalhe era uma descoberta.
As cortinas, a textura do tapete, o brilho da janela sob a luz do dia. Quando chegaram à escada, Marcela hesitou. Aquele era um obstáculo que ela jamais enfrentara sozinha. "Você acha que consigo subir?" perguntou com um tom de voz meio inseguro. "Acho que você deve ir devagar, e se sentir qualquer tontura ou dor, a gente para e volta", sugeriu Larissa, estendendo a mão. Passo a passo, Marcela ergueu um pé, depois o outro, agarrada ao corrimão e com Larissa logo ao lado, pronta para ampará-la em caso de desequilíbrio. A cada degrau vencido, Marcela soltava um pequeno suspiro, ora de cansaço, ora de admiração por si mesma. Quando chegaram ao topo, ela riu de forma quase incrédula. "Consegui", disse, os olhos marejados de emoção. Caminharam mais alguns passos pelo corredor superior, e Marcela indicou o quarto de hóspedes. A porta estava entreaberta. Era um quarto amplo, raramente utilizado, mas muito organizado. Marcela entrou e tocou levemente nos lençóis. No abajur, abriu a janela para sentir o ar fresco. A sensação de liberdade que emanava de cada gesto dela fez com que Larissa sentisse um pequeno orgulho, algo misturado com afeto e tristeza, por saber que essas experiências básicas da vida só estavam acontecendo agora. "Obrigada por deixar eu fazer isso", disse Marcela, voltando-se para Larissa. "Eu fico pensando se um dia vou poder sair lá fora sem me preocupar em cair ou ter um colapso." "Vai sim", respondeu Larissa, sem querer alimentar esperanças falsas, mas também sem querer destruí-las. "A gente pode tentar dar uma volta pelo jardim, um dia, quem sabe?" Durante os 3 dias de ausência de Fabiola, as duas irmãs aproveitaram cada momento para se aproximar ainda mais. Sem as limitações impostas pela mãe, Marcela caminhou um pouco todos os dias, sempre sob supervisão atenta de Larissa. Conversaram longamente sobre o mundo, as cidades, a tecnologia, e Larissa até mostrou alguns vídeos em seu celular para Marcela entender como eram lugares movimentados, como praias e centros urbanos. "Tudo isso acontece ao mesmo tempo lá fora?" questionou Marcela, vendo um vídeo de uma avenida repleta de carros. "Sim, sempre tem gente circulando, trabalhando, se divertindo", explicou Larissa, tentando não deixar transparecer a pena que sentia. "E você também pode um dia ver tudo isso de perto." Marcela escutava fascinada, como se Larissa fosse uma narradora de histórias incríveis. Com o passar das horas, Larissa quase se esquecia de todas as exigências de Fabiola, pois mergulhava na felicidade pura de estar ao lado da irmã, sentindo que estava, enfim, vivendo algo de família. Houve, claro, momentos de sobressalto, quando Marcela se sentia cansada ou tinha leves crises de tosse, mas, de modo geral, foram dias luminosos, trazendo um raro senso de bem-estar para ambas. O ponto crítico aconteceu no 3º dia, justamente quando elas se preparavam para aguardar o retorno de Fabiola, que prometera chegar à noite. Marcela, empolgada, quis dar uma volta maior pelo corredor e descer até a cozinha para pegar um copo d'água. Larissa ofereceu ajuda, mas Marcela insistiu em tentar sozinha, desejando provar que já estava mais segura. "Eu vou devagar, mas quero ver se consigo ir até a geladeira sem apoio", disse, colocando a mão na parede para se equilibrar. "Tudo bem, mas eu vou ficar aqui atrás, certo?", Larissa avisou, mantendo 2 passos de distância para não pressionar demais, mas pronta para intervir se fosse necessário. Nos primeiros metros, Marcela progrediu bem, embora seu andar fosse lento e cauteloso. Quando chegou perto da porta que separava o corredor da cozinha, deu um passo em falso, escorregou no próprio chinelo e caiu de joelhos. A queda, apesar de não ser muito alta, fez com que seu corpo cedesse para a frente. Marcela apoiou a mão para amortecer o impacto e, no processo, torceu o pulso. O grito de dor que se seguiu ecoou pela casa. Larissa correu em direção à irmã, o coração disparado. "Marcela, você está bem?", exclamou, debruçando-se para tentar ajudá-la a levantar. Os olhos de Marcela se encheram de lágrimas. "Meu pulso", sussurrou quase sem conseguir falar. "Está doendo muito." Larissa apoiou Marcela com cuidado, ajudando-a a se sentar no chão e encostar as costas contra a parede. O pulso esquerdo estava vermelho e inchando rápido. O pavor tomou conta de Larissa,
pois ela não tinha muita experiência em primeiros socorros, além do que aprendera no orfanato ou pelas orientações básicas que Fabiola costumava dar. "Calma, vou buscar gelo", afirmou já se levantando e correndo até a cozinha. Pegou uma bolsa de gelo e voltou, pressionando-a levemente sobre o pulso de Marcela. A irmã gemeu de dor, mas tentou manter-se firme. Para Larissa, a sensação de desespero era quase sufocante. "O que eu faço agora?", pensava, com o estômago revirado. Havia algo de muito errado naquela queda, pois era evidente que Marcela não costumava caminhar pela casa, e agora a situação era gravíssima. "Me desculpa, Larissa", sussurrou Marcela com os olhos marejados. "Não, você não tem que se desculpar", retrucou Larissa, sentindo-se culpada por não ter insistido em ajudá-la. "A culpa não é sua. Mas e se minha mãe descobrir? Ela vai ficar muito brava." A voz de Marcela tremia, não apenas de dor, mas de medo. Larissa respirou fundo, percebendo a angústia da irmã. Ao mesmo tempo, lembrou-se de que Fabiola estava para chegar a qualquer momento. E sabia que se Fabiola já era ríspida em situações corriqueiras, em um episódio como esse, provavelmente ficaria furiosa. Ainda assim, a prioridade era cuidar de Marcela naquele instante. "Primeiro a gente vai tentar cuidar do seu pulso", disse Larissa, tentando adotar um tom mais seguro. "Se continuar doendo, vamos ter que ver se não fraturou ou deslocou alguma coisa." Com esforço, ela conseguiu ajudar Marcela a se erguer, dessa vez sustentando boa parte do peso do corpo dela. Caminharam com lentidão até a poltrona da sala, onde Larissa a acomodou. Depois correu novamente até a cozinha, pegou água e comprimidos para a dor, certificando-se de ler as bulas para não dar algo que pudesse prejudicar a condição de Marcela. Com o pulso ainda latejando, Marcela tomou o remédio e voltou a se recostar, encharcada de suor frio. O tempo parecia arrastar-se. Larissa sentia o coração aos saltos, pensando em como Fabiola reagiria ao ver a filha nesse estado. E se fosse preciso levar Marcela ao hospital? Seria ainda mais complicado, pois jamais tinham ido a um hospital sem Fabiola. A mente de Larissa fervilhava de dúvidas e inseguranças, temendo o que estava por vir. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Dentro da casa, o ar estava carregado de tensão. Larissa tentava acalmar Marcela, fazendo compressas frias no pulso e mantendo a irmã falando sobre assuntos qualquer para distraí-la. "Você lembra daquele desenho que fez outro dia? Aquele das flores no jardim?", perguntou numa tentativa de aliviar o clima. "Lembro. Queria ter mostrado para a mamãe, mas..." Marcela ficou em silêncio por um instante, evitando continuar a frase. Larissa compreendeu. Marcela, apesar de toda a devoção que tinha pela mãe, também temia as reações dela. Nesses últimos meses, Larissa percebera que Fabiola tinha um tipo de autoridade inquestionável sobre a filha biológica, o que podia explicar por que Marcela tão raramente contestava as decisões maternas, como raspar a cabeça ou mantê-la enclausurada. "Quando você estiver melhor do pulso, a gente pode desenhar mais", disse Larissa, tentando levar a conversa para um lado mais alegre. "Você leva jeito. Seus traços são tão suaves e detalhados." Marcela sorriu, mas logo a dor voltou a importar-se com a conversa, arrancando dela uma careta de agonia. Larissa, aflita, queria fazer mais, mas não sabia se era seguro imobilizar o pulso. Tinha aprendido que, em casos de suspeita de torção ou fratura, podia ser útil o matá-la, mas não queria agravar a lesão sem orientação médica. Enquanto o fim da tarde avançava para a noite, Larissa não conseguia tirar da cabeça o fato de que Fabiola estava prestes a chegar. O que ela faria diante da situação de Marcela? Será que brigaria feio com Larissa a ponto de expulsá-la? E pior ainda, como Marcela ficaria se a discussão fosse muito tensa? Sentia um nó na garganta ao considerar todas essas possibilidades. "Larissa, estou com medo", confessou Marcela com a voz embargada. "Não quero que a mamãe fique brava com você, mas eu caí e isso é culpa minha." Larissa se apressou em confortá-la. "Não, Marcela, não é culpa sua", repetiu acariciando os cabelos ralos que começavam a despontar na cabeça da irmã.
Você só quis experimentar algo que qualquer pessoa da sua idade faria, que é andar um pouco pela casa. Não fez nada de errado. Marcela assentiu, mas as lágrimas insistiam em aparecer. A dor no pulso, o desconforto de toda a situação, tudo era demais para ela lidar sozinha. Larissa, por outro lado, também estava à beira de um colapso emocional, mas precisava manter a calma. Respirou fundo, tentando planejar o que fazer. Talvez devesse ligar para a emergência e explicar que Marcela estava lesionada, mas a ideia de levar a irmã a um hospital sem o consentimento de Fabiola a paralisava. Por fim, sem resposta imediata, Larissa apenas a abraçou de leve, tomando cuidado para não pressionar o pulso machucado. Sentia o coração pulsar descompassado e percebeu que, naquele momento, o desespero já se instalara de maneira irreversível em seu peito. Ela só conseguia pensar: o que vai acontecer agora? Quando Larissa e Marcela chegaram à recepção do hospital naquela noite turbulenta, o coração de Larissa palpitava de forma quase dolorosa. Ela não parava de repassar mentalmente cada detalhe que a tinha levado àquela decisão precipitada. O medo de encarar Fabiola depois de descobrir que Marcela caíra, a incerteza sobre a gravidade do ferimento no pulso da irmã e, principalmente, a lembrança de como Fabiola costumava reagir aos menores deslizes. Enquanto aguardavam, Larissa olhava para as paredes brancas e frias da emergência, tentando controlar a inquietação. Marcela, ainda com o pulso envolto num pano improvisado, esboçava expressões de dor a cada movimento. Havia medo, mas também alguma esperança. Ali, ao menos, um médico examinaria Marcela sem a influência sufocante de Fabiola. Pouco depois, uma enfermeira chamou o nome de Marcela. Com delicadeza, Larissa ajudou a irmã a levantar e a seguiu pelo corredor estreito, onde as luzes fluorescentes pareciam intensificar a atmosfera tensa do momento. Entraram numa pequena sala com cadeiras, macas e armários de metal. O médico, de jaleco branco e semblante sereno, pediu que Marcela sentasse para fazer um exame inicial. Larissa observava cada reação, ansiosa. Sentia um aperto no estômago. E se for grave? Pensava. Mas a preocupação maior era Fabiola. Afinal, a mãe adotiva de Larissa e biológica de Marcela certamente ficaria furiosa por não ter sido consultada. O exame de raio-x foi realizado em outra sala. Marcela tentou conter os gemidos de dor quando teve o pulso reposicionado para tirar as imagens. Larissa segurava a mão livre da irmã, sussurrando palavras de conforto. Calma, vai dar tudo certo, eu tô aqui. Quando terminou, foram encaminhadas de volta ao setor de emergência para aguardar o resultado. Os minutos pareciam se arrastar, e Larissa olhava insistentemente para a porta de vidro que dava para o saguão, receando que Fabiola pudesse surgir a qualquer instante. Marcela, por sua vez, tinha lágrimas contidas nos olhos, mas esboçava uma pequena confiança no fato de estarem finalmente recebendo atendimento profissional. Finalmente, o mesmo médico retornou segurando o raio-x. Ele franziu a testa ao analisar as imagens contra a luz branca. Larissa, apreensiva, perguntou: "E então, doutor, é grave?" Ele pigarreou, apontou para uma área da imagem e explicou que não havia fratura, mas uma torção que exigiria descanso e compressas geladas para desinchar. Larissa quase soltou um suspiro de alívio, enquanto Marcela afundava no assento, sentindo o peso da tensão sair de seus ombros. Contudo, o médico, intrigado, levantou outra questão. "Vocês disseram que Marcela tem uma doença congênita, mas pelos exames preliminares não vemos nenhum indício disso. Você poderia me explicar melhor?" Larissa tentou traduzir o que ouvira de Fabiola ao longo de muitos meses. Contou que Marcela supostamente tinha problemas graves de imunidade desde os 8 anos, que não podia se expor ao sol, nem ter contato com outras pessoas. Mencionou que o cabelo da irmã caía, sendo essa a razão de ela estar sempre careca. O médico meneou a cabeça em sinal de dúvida, argumentando que nada nos exames mostrava indícios de enfermidade dessa natureza. Perguntou se havia laudos antigos ou qualquer comprovação clínica. Larissa não tinha resposta. Explicou que Fabiola era quem controlava tudo e que nunca vira um documento oficial. "É estranho",
replicou o médico, mas parece que Marcela não apresenta nenhuma anormalidade real. A essa altura, Marcela silenciou, fitando o chão. Parecia mais assustada do que nunca. Começava a rever mentalmente diversos episódios em que, sem se sentir propriamente doente, ainda assim, obedecia cegamente às ordens de Fabiola. Ela nunca me deixou ter contato com ninguém além dela, sussurrou Marcela, como se falasse consigo mesma. O médico, percebendo a gravidade da situação, disse num tom compreensivo, mas firme: não tenho como provar, mas isso pode ser um caso de síndrome de Munchausen por procuração. Alguém pode estar fingindo ou causando sintomas. Se é Fabiola quem raspa sua cabeça, pode estar exagerando a queda de cabelo. Você entende que isso pode ter sido uma manipulação ao longo de todos esses anos? Larissa ficou paralisada. Pensava em cada detalhe da rotina na casa grande. Fabiola exigindo que Larissa limpasse tudo enquanto mantinha Marcela confinada. O isolamento total da irmã. As visitas médicas sempre superficiais, sem laudos que confirmassem o diagnóstico. Marcela, por sua vez, começou a tremer. Sussurrou: então eu não tenho nada. Quer dizer, talvez eu nunca tenha tido doença nenhuma. O médico explicou o que era a síndrome de Munchausen, descrevendo como um cuidador pode inventar e prolongar doenças para obter atenção, empatia e até vantagens financeiras. Ele não afirmava com 100% de certeza, mas havia fortes indícios. Ao sair daquela sala, Larissa abraçou Marcela, sentindo que a irmã estremecia. Meu Deus, Marcela, isso é muito sério, disse com a voz embargada. A gente precisa pensar em como agir, mas temos que ter cuidado. Marcela olhou para Larissa com olhos úmidos. Tantas vezes eu quis sair de casa, mas a mamãe dizia que eu correria risco de vida. E se for tudo mentira, ela me isolou do mundo sem motivo. Larissa tentou consolá-la. Calma, agora a gente sabe que você não está doente de verdade. Podemos resolver isso, mas primeiro precisamos sair daqui sem causar uma confusão gigantesca. Enquanto conversavam, o barulho de passos apressados ecoou no corredor. Era Fabiola, com o rosto contraído de raiva, parando diante das duas. O que diabos você pensa que está fazendo, Larissa? Vociferou. Como ousa levar Marcela ao hospital sem me avisar? Larissa recuou um passo, mas sentiu a raiva borbulhar. Eu fiz o que tinha que fazer, retrucou tentando soar firme apesar do medo. Ela torceu o pulso. Achei que estivesse quebrado. Fabiola avançou um pouco e apontou o dedo no rosto de Larissa. Você é uma incompetente, não consegue cuidar dela direito. Agora fique sabendo que, como já fez 18 anos, pode muito bem arrumar outro lugar para morar. Está expulsa da minha casa. Marcela começou a chorar, suplicando. Mãe, não faz isso, por favor, eu preciso da Larissa. Mas Fabiola ignorou completamente o clamor da filha. Chega, você não manda em nada. Essa garota não sabe o que faz. Se acha esperta por ter me desobedecido, mas vai aprender do pior jeito. Então, segurando no encosto da cadeira de rodas improvisada que conseguira ali no hospital, Fabiola deu as costas, indicando que levaria Marcela embora. Espere, mãe, tentou argumentar Larissa. Pelo menos deixe... Mas Fabiola a interrompeu. Calhe a boca, você não é nada aqui. Faça suas malas e vá procurar um lugar para se virar. Larissa, atônita, sentiu o chão abrir sob seus pés. Pensou no fato de que não tinha para onde ir. Apesar dos meses de humilhação, aquela casa era seu único lar desde que saíra do orfanato. Quando olhou para Marcela, viu a irmã soluçando, totalmente sem poder reagir. Não vai atrás dela, por favor, sussurrou Marcela, com voz embargada. Você vai acabar machucada. Larissa hesitou, e a cada segundo que passava, Fabiola se distanciava, levando Marcela para longe. Logo elas desapareceram no final do corredor, e Larissa ficou sozinha, sentindo as lágrimas escorrerem livremente. Com o rosto molhado pelo choro e o pensamento confuso, Larissa deixou o hospital quase sem enxergar direito. Esbarrou em algumas pessoas na porta de vidro automático. Lá fora, o vento noturno parecia intensificar a sensação de abandono. Sentou-se em um banco, na calçada lateral do prédio, tentando decidir o que fazer.
Foi então que uma das médicas que haviam visto Marcela, uma mulher de aparência serena e olhar bondoso, aproximou-se. Oi, você é a Larissa, não é? Percebi que está chorando, posso ajudar? Larissa, sem forças para esconder a verdade, contou tudo. A suposta doença de Marcela, a descoberta do médico, a reação furiosa de Fabiola e como havia sido expulsa. A médica, cujo nome era Patrícia, ofereceu consolo e depois de ouvir cada palavra disse: Não posso te deixar aqui sem rumo. Tenho um quartinho nos fundos da minha casa. Você pode ficar lá até encontrar uma solução. Larissa, surpresa pela generosidade, concordou com a voz entrecortada de emoção. Sério? Eu não sei como agradecer. Patrícia tocou o ombro de Larissa de leve. Não precisa agradecer, apenas vamos resolver essa situação. Nos dias seguintes, enquanto Larissa tentava se recuperar do choque, Patrícia ajudou-a a entrar em contato com um advogado, um homem de meia-idade chamado Dr. Vicente, que se dispôs a escutar atentamente o caso. Larissa juntou coragem e relatou todos os pontos estranhos sobre a rotina de Marcela. A mãe não permitia contato com o mundo exterior, raspava a cabeça da filha, alegando queda de cabelo drástica, e dizia haver exames, mas nunca mostrava nada a ninguém. Dr. Vicente tomou notas, certo de que, se houvesse indício de síndrome de Munchausen, tratava-se de maus tratos e manipulação. Precisamos de provas, disse ele. Laudos médicos, testemunhos, qualquer coisa que mostre que sua irmã não é doente e que Fabiola forçou essa narrativa. Patrícia e Larissa agiram rápido, entrando em contato com o hospital para obter registros das visitas de Marcela. Conseguiram o relato do médico que fez o raio-x, no qual ele reforçava que não encontrara anomalias. Assim, munidas desses documentos e das informações sobre a conduta estranha de Fabiola, levaram o caso à delegacia local. A polícia, ao analisar tudo, decidiu averiguar a situação com urgência. Marcela, isolada em casa, certamente precisava de uma avaliação imparcial. Em poucos dias, policiais foram até a residência de Fabiola, acompanhados de assistentes sociais. Lá encontraram Marcela deprimida e confusa, mas fisicamente bem, sem sinais visíveis de qualquer doença grave. Confrontada com as evidências, Fabiola reagiu com revolta, mas acabou sendo levada pelas autoridades para prestar esclarecimentos. Larissa quase desmoronou de tensão ao saber que Marcela fora finalmente resgatada. No hospital, as irmãs se abraçaram demoradamente, aliviadas por estarem agora numa situação menos sufocante. A investigação se desenrolou, revelando que Fabiola, ao longo dos anos, não apenas recebera a atenção de pessoas próximas, mas também dinheiro de ONGs e eventos de caridade que se sensibilizavam com a história triste de Marcela. Os laudos confirmaram repetidamente que a jovem não possuía nenhuma enfermidade que justificasse o enclausuramento. Sem escapatória, Fabiola foi formalmente acusada de abuso, fraude e outros crimes relacionados à falsa doença, culminando em sua condenação à prisão. Com isso, Larissa pôde retornar à casa onde morava antes, mas sob circunstâncias muito diferentes. Agora, a lei reconhecia o direito de Marcela àquele patrimônio, uma vez que fora comprovado todo o esquema de Fabiola. Como Larissa havia sido adotada legalmente, também tinha direitos e não poderia ser desabrigada. Assim, as duas passaram a gerenciar juntas o que outrora pertencia a Fabiola. Nos primeiros meses, Marcela dormia pouco, abaladíssima pelo impacto de descobrir que sua doença era uma farsa. Ela repassava mentalmente cada momento da infância e adolescência em que acreditara piamente estar à beira da morte caso pisasse fora de casa. Precisou de muitos encontros com psicólogos para se libertar do pavor e entender que seu corpo era saudável. Anos se passaram e Marcela se recuperou gradativamente. Fez terapia de forma contínua, com uma equipe especializada em traumas e em reintrodução social. Aprendeu a sair sem medo, a conversar com desconhecidos e, mais importante, a perceber a si mesma como uma mulher adulta sem limitações absurdas. Em um emprego administrativo simples, conseguiu um círculo de colegas e descobriu o prazer de trocar experiências que jamais vivera.
passou a namorar um rapaz que conheceu no trabalho, alguém que a apoiou em cada pequena conquista, compreendendo seu passado e ajudando-a a olhar para o futuro com mais otimismo. Também deixou o cabelo crescer, admirando os fios que, por tanto tempo, foram impiedosamente raspados. Enquanto isso, Larissa continuava ao lado da irmã. As duas já haviam criado um vínculo que ia além de qualquer laço comum. Passavam horas conversando, cozinhando, assistindo a filmes e, claro, apoiando-se mutuamente nos momentos de fragilidade. Larissa, que sempre carregou a dor de se sentir usada como cuidadora, encontrou na irmã um verdadeiro refúgio emocional. Nunca mais precisaram lidar com Fabiola, exceto pelas formalidades judiciais necessárias para oficializar a transferência dos bens. O advogado Dr. Vicente manteve tudo em ordem, garantindo que a justiça seguisse seu curso até a condenação de Fabiola. Marcela finalmente tornou-se uma mulher independente, livre para explorar o mundo que lhe foi negado durante tanto tempo. Embora as memórias do passado ainda a assombrassem, ela já não temia ficar doente a qualquer instante, nem perdia cabelo em tufos, como Fabiola dizia. Passava parte de suas manhãs correndo em um parque próximo, e à noite adorava sair com o namorado para jantar ou apenas caminhar sob as luzes da cidade. Tinha trajes novos. Experimentava estilos que antes nem imaginava usar, e muitas vezes ria com Larissa, ao relembrar o quanto era inexperiente em questões banais, como pegar um ônibus ou pagar uma conta. Larissa também trilhou seu próprio caminho de crescimento. Embora continuasse morando com a irmã, buscou cursos de especialização, interessando-se por áreas que envolviam cuidados ao próximo, pois vivenciara em primeira mão como a saúde pode ser manipulada e como a vulnerabilidade pode ser explorada por pessoas mal intencionadas. Em conversas noturnas, ela e Marcela discutiam projetos, talvez montar uma ONG de apoio a jovens em situação de fragilidade, ou mesmo criar grupos de acolhimento para vítimas de manipulação familiar. Nada estava definido, mas as possibilidades se abriam como um horizonte que ambas jamais haviam sonhado antes. Olhando para trás, as duas sentiam a estranheza do destino que quase as aprisionou, Marcela com sua suposta doença e Larissa com o papel de serva silenciosa de Fabiola. A memória da adoção tardia, os meses sob a tirania de Fabiola, a fuga para o hospital, tudo se misturava a uma sensação agridoce de libertação. Agora, o antigo quarto de Marcela, antes cheio de remédios desnecessários, equipamentos supostamente para mantê-la viva, fora transformado em um espaço arejado, com plantas, cortinas floridas e objetos que refletiam os verdadeiros gostos da jovem. Nos encontros familiares, poucos, pois não tinham muitos parentes, elas contavam a versão resumida dos fatos, pois a história completa era dolorosa. Algumas pessoas ficavam chocadas ao saber que Fabiola fora capaz de inventar uma doença para a filha apenas para ganhar dinheiro e atenção. Outras se lembravam de doações que haviam feito, mas preferiam manter distância para não reviver o constrangimento de terem sido enganadas. Ainda assim, Larissa e Marcela seguiam firmes, pois tinham agora uma rede de apoio formada por amigos de trabalho e pelos profissionais que as ajudaram no processo de restabelecimento. Atualmente, Marcela exibe sem receio o longo cabelo castanho, que bate quase na cintura. Nos fins de semana, gosta de amarrá-lo em um rabo de cavalo para caminhar em trilhas próximas, algo que, na infância, achava impossível devido ao suposto risco de sol. O namorado a acompanha, sempre cuidadoso, mas sem impedir que ela mesma teste seus limites. Larissa, por sua vez, aproveita para ler, estudar e contemplar o caminho profissional que gostaria de seguir. À noite, as duas retornam à casa grande que um dia representou clausura, mas que agora se tornou um lar cheio de liberdade. Os anos de tratamento psicológico foram essenciais para que Marcela entendesse que não existe culpa em ter sido enganada desde a infância. Ela conversa abertamente sobre o passado, embora saiba que algumas feridas talvez nunca cicatrizem por completo. As lembranças de Fabiola a levando para a raspagem do cabelo, os olhares de reprovação sempre que demonstrava algum ímpeto de conhecer o mundo, os avisos de que morreria de doença sem nome,
caso se arriscasse a sair. Tudo compunha um puzzle doentio que agora se dissipara diante da verdade revelada pelos exames e investigações. Larissa ainda morava com a irmã, e as duas se apoiavam em tudo. As duas eram felizes sendo o suporte uma da outra.